Salve, salve, guerreiros! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes. Hoje nós vamos enveredar pelo conteúdo de calorimetria, ainda dentro da nossa matriz curricular do conteúdo de física para o segundo ano. Então, fica aqui conosco, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá? Vamos ver o que esse conteúdo traz de novidade. Depois de estudado termologia, dilatometria, em seguida nós temos calorimetria, né? Como o próprio nome já diz, são medidas relativas a calor e suas formas de propagação, suas classificações, conceitos e aplicações no dia a dia, né? Então vamos para o conceito. Nós já sabemos, né, de que a temperatura de um corpo é aquele que está relacionado com o grau de agitação das partículas, né, das moléculas que compõem aquela estrutura. Mas, relembrando, né, essa imagem que a gente abordou desde dos slides anteriores, da videoaula anterior de temperatura, quando você tem uma estrutura molecular disposta, como você vê, a uma dada temperatura, se aquecermos, essas partículas passam a se agitar e essa agitação, esse nível de energia cinética que cada partícula assume, dada a uma temperatura elevada, faz com que esse corpo como um todo eleve o seu nível de temperatura. Portanto, se é maior a temperatura, também é maior a agitação do corpo. Vimos isso. E que, portanto, existe mais energia térmica disponível para trocar com o meio ambiente. Ok? Mais energia térmica disponível para estar à disposição do meio ambiente, do corpo, do sistema. Vamos ver como isso é possível acontecer, né? Vamos considerar aqui dois corpos, um corpo A e um corpo B, com as seguintes temperaturas, né? Temperatura θA e θB. Lembrando que θB tem uma temperatura inferior a θA, tá? Condição imprescindível para o conceito de temperatura. Nunca vai haver um trânsito de energia térmica, que é o conceito de calor, nunca vai haver essa migração de energia térmica, essa sensação de calor, fisicamente falando, se não houver uma diferença de temperatura. Tá certo? Então, bloco A e bloco B, lembrando que o bloco A tem uma temperatura maior que o bloco B. O que vai acontecer? Né? De início, o bloco A é o mais quente, certo? A energia térmica de A é muito maior que a energia térmica de B. Então, aqui em calorimetria, a gente diz que quando os dois forem postos em contato, né, uma das maneiras, né, de transferência de calor é por contato. A gente ainda vai falar de propagação de calor para o futuro. Mas, a princípio, quem vai passar energia térmica para alguém? Ora, quem tem em excesso, quem tem mais. Isso é óbvio. Nessa diferença de temperatura, doa quem tem. Eu costumo dizer aos meus alunos, né, que quem é frio não tem nada a oferecer para ninguém, né? Então é só quem é quente. Então, olha que curioso. Espontaneamente, por um processo natural, parte da energia térmica de A vai migrar, vai ser transferida para B. Para que, dado um certo tempo, isso precisa, né, se levar em conta um certo tempo, ambos, o sistema como um todo, entre em equilíbrio térmico. Isso é comum, né, no nosso dia a dia. Você pega o café quente, mistura ali com o leite, às vezes o leite está gelado, né? O que vai acontecer? O café que tem maior energia térmica vai transitar a energia para o leite. Ao todo você vai ter um sistema, vai ter um café com leite morno, razoável, né? Porque ambos entraram em equilíbrio térmico. Então, à medida que a temperatura do corpo A vai diminuindo, porque ele vai transferindo energia térmica, aqui ainda vale a máxima de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se conserva ou se transforma, ou seja, A vai diminuindo sua temperatura, porque vai transitando energia térmica para o B, ao passo que B vai aumentando. Isso é óbvio, né? Então, quando A é posto em contato com B, o conceito de energia, o conceito de calor passa a fluir espontaneamente, passa a acontecer naturalmente.
A vai perdendo temperatura enquanto B vai ganhando. Há um ponto em que os dois vão entrar em equilíbrio. Isso é muito tranquilo. O entendimento quanto inicialmente os conceitos de calorimetria é muito tranquilo, tá? No instante em que as temperaturas A e B se igualam, dizemos que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. Ok, pessoal? Muito tranquilo. O fluxo de energia térmico que A vai transferir para B passa a ser interrompido. Quando? Quando ambos os corpos atingem a mesma temperatura. Quando essa temperatura final é atingida, essa temperatura de equilíbrio térmico. Portanto, cessa o fluxo de calor. Ninguém vai mais transferir para ninguém. Isso é muito comum. Na hidrostática a gente vê. Quando você tem um reservatório de água, quer fazer com que ele se comunique com o outro, vasos comunicantes, né? Princípio de Pascal. Quem vai comunicar? Quem vai enviar? Quem tem maior potencial hidráulico, quem tem maior volume de água. Vai enviar ao passo de que o outro vai subindo, até se igualar. Se igualou, cessou o fluxo. Não é verdade? Muito bem. Essa energia transferida de A para B é o que a gente denomina de calor. Então, conceitualmente, o que é calor? Uma energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Então, você deve estar se perguntando aí, né? No dia a dia a gente usa, talvez, a expressão calor, né? Equivocadamente. Estamos em uma zona tropical, num sertão, em que a temperatura que o nosso corpo está sujeito, né, é até maior. Então, é transferido calor, é transferida energia térmica do ambiente, das zonas de calor na região para o nosso corpo, aumentando o nosso nível de temperatura. Então, o que acontece, né, é uma sensação térmica, uma energia que de fato transita dessas regiões mais quentes para o nosso corpo, que ora tem uma temperatura amena comparado ao meio ambiente. Ok? Tranquilo? Muito bem. Ainda pegando como exemplo o esquema, vamos discutir algumas coisas importantes que a gente precisa avaliar. Então, a grandeza calor, né? Sempre aqui em calorimetria vai ser representada por quê? Quer dizer, quantidade de calor, quantidade de energia. E no nosso convívio, seja no mundo da química ou no mundo da física, essa medida de calor vai ser dada em calorimetria. Perdão, a expressão calorimetria vem até de calorias, ou seja, a remuneração física e química dos organismos para a queima de energia. Tá? Então, no sistema internacional, a quantidade de calor, assim como energia, nós sabemos que é dada em Joule. De fato, na física a gente usa, né, a medida de energia para Joule. Mas na química existe uma paridade, existe uma igualdade de um valor medido em Joule e um valor medido em calorias. Então é o que nós vamos fazer agora, né? Entretanto, é mais comum medir a quantidade de calor em calorias. E no dia a dia, tanto a gente gasta calorias como a gente ingere calorias através dos alimentos, né? Da ordem de 1000. Então, quando isso passar de 1000, nós vamos usar a expressão quilocaloria. Tudo bem? Então tá aí. São os valores mais comuns para a gente. 1 quilocaloria é 1000 calorias, tá certo? É obrigatório, né? Todo alimento trazer o valor nutricional. Ou seja, existem valores calóricos necessários de consumo diário para manter o nosso organismo. Todo mundo deve saber já disso. 2000 quilocalorias, que dá mais ou menos 8.372 Joule. Já estou fazendo a conta, né, para cá, ó, porque uma caloria vale 4,186 Joule. Ok, pessoal? Deu para vocês entenderem? Nossas respostas vão ser dadas em calorias, mas em algum momento, se a gente for fazer uma comparação com a queima de energia industrial, mecânica das máquinas, a gente vai ter que converter isso para Joule. Tranquilo? Muito bem. E nossa aula de hoje, nós vamos concluir conceituando 2 principais calores que a gente vai estudar
inicialmente aqui em calorimetria. O calor sensível e o calor latente. Sem adiantar muito, né? As duas maneiras de se perceber quando há mudança de fase nas substâncias em questão. Vamos usar substâncias puras, em especial a água, para demonstrar isso. Quando uma certa porção de água aquece, recebe uma certa quantidade de calor de uma fonte térmica, esse calor é chamado de quê? Depende. Se ele não mudar de fase, ele é um calor sensível. Se ele mudar de fase, é um calor latente. Tranquilo? Sensivelmente, é aquela quantidade de calor que uma substância dessa pura recebe apenas para alterar a quantidade de temperatura do sistema. Se essa quantidade de temperatura não alterar, mas chegar a um ponto fixo dela mudar de fase, a palavra latente vem do latender, do latim, que quer dizer suspender, evoluir. Então, se mudou de fase, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou o contrário, isso é calor latente. Tranquilo? Só para você entender inicialmente. Então, diz-se que um corpo é constituído por uma substância pura, né, se todas as suas moléculas forem quimicamente iguais. Isso já sabemos, né? Por exemplo, uma porção de água destilada, né, constituída apenas por moléculas de H2O, ou uma barra de cobre formada apenas por átomos de cobre, enfim, são constituídos por substâncias puras. Essas substâncias puras, portanto, possuem aqueles pontos críticos, né, bem constantes, bem definidos. Lembra os pontos críticos dos termômetros? Que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Por exemplo, vamos sempre tomar como base a água. O ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius, lembra? Ou seja, é a 0 graus Celsius que nós vamos ter a passagem do estado sólido para o líquido. É a 100 graus Celsius que nós vamos ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso, não é verdade? Isso quer dizer o que, Edson? Isso quer dizer que essa substância, chegando a essa temperatura, permanecer recebendo calor, ela vai ser necessária, essa quantidade de calor vai ser necessária para ela mudar de fase, sem necessariamente alterar essa temperatura. Enquanto o gelo vai estar passando de gelo para líquido, a temperatura dele vai ser 0 graus. Enquanto o líquido vai estar migrando para vapor, ainda a temperatura vai permanecer a 100 graus. Isso se referindo à água. Tá certo, pessoal? Vamos seguir em frente para a gente concluir. Então, ao receber ou ao doar calor, um corpo pode sofrer uma variação de temperatura, não é verdade? Ou uma mudança de fase, que é o que a gente já vem apontando. Nos corpos que são formados por substâncias puras, esses dois efeitos nunca vão ocorrer simultaneamente. Tá bom? Isso só vão ocorrer em outros tipos de substâncias que vocês até já conhecem como outros tipos de misturas, né? Misturas azeotrópicas, heterotróficas, né? Enfim, coisas lá da química. Mas, quando uma certa quantidade de calor é lançada numa substância pura, o que pode acontecer? Essa quantidade de calor vai provocar uma variação nessa temperatura. Ou pode provocar uma variação do estado físico. A gente já vem abordando isso nessa nossa aula já há um tempinho. Ou a substância sensivelmente muda a sua temperatura, ou a substância eleva-se de fase, latente, quer dizer, suspende de fase. Isso é fácil de entender, tá bom? Então, o calor que provoca a variação de temperatura é o calor sensível. E o calor que provoca mudança de fase é o calor latente. Já falei tanto isso nessa nossa aula que talvez é o que vai mais ficar para vocês, tá bom? Então, um único exemplo para que vocês compreendam é, dada uma quantidade de gelo, que inicialmente está a menos 20 graus Celsius, a gente vai analisar através de um gráfico a seguir, que a gente vai chamar de curva de aquecimento. Vocês sabem que essas curvas elas podem ser de aquecimento ou de resfriamento. Vamos começar primeiro por aquecimento. Nas aulas futuras, a gente retoma outras situações, ou nas nossas aulas dedicadas à resolução de exercícios, tá? Preste atenção. Aqui você tem um plano cartesiano, o eixo x aqui pode ser tempo, como pode ser a quantidade de calor absorvida. E o eixo y, o eixo vertical, a variação de temperatura sofrida por essa substância ou por esse sistema ao passar do tempo. Então, uma certa quantidade de gelo está aqui a menos 20. Se for ateado fogo, uma fonte de calor for
né, ateada nessa quantidade de gelo, o que vai acontecer? Esse gelo vai começar a absorver calor, absorver calor, absorver calor, ao passo que ele vai elevando seu nível de temperatura, mas ainda sem mudar de fase. Até chegar nesse ponto. Que ponto é esse? Quando ele atinge 0 graus Celsius. Para ele ter migrado de menos 20 até 0, ele absorveu o calor, certo? Absorveu. Esse tipo de calor é o que a gente chama de calor sensível. O gelo foi aquecido. Tá certo? Na próxima fase, ou na próxima etapa, o que vai acontecer é a mudança de fase, é a fusão do gelo. O gelo vai precisar derreter. Então, ele passa esse tempo derretendo, ao passo que ele vai absorvendo calor para derreter, não é verdade? Só que esse calor é chamado de calor latente. É o latente de fusão. Tá certo? Depois de um dado tempo, a água líquida começa a ser aquecida. É o que a gente chama de aquecimento da água. Todo esse aquecimento da água, até ela atingir o ponto de fervura, ele absorve calor dessa fonte, não é verdade? Que tipo de calor é esse? Calor sensível. Tranquilo? Quando a água atingir esse patamar de 0 graus, você sabe que ela começa a sua ebulição. Portanto, ela passa um certo tempo até ela vaporizar totalmente. É o que a gente chama de vaporização da água. É o calor latente de vaporização. Tanto passa-se um certo tempo, quanto um calor absorvido, que é o calor latente. A partir de então, pessoal, é o calor sensível para aquecer, né? Aquecimento do vapor, quando, sei lá, essa substância, né, já migrou, já se evaporou, e se porventura, dentro de uma panela de pressão ou de uma outra experiência, ainda precisa-se de aquecer. Então a gente ainda chama isso de calor sensível, porque a substância vai só elevar sua temperatura, como foi o caso, de 100 a 120, mas sem mudar de fase. Tudo bem? Pois muito bem, nós vamos parar por aqui. Essa foi a nossa primeira videoaula sobre calorimetria, sobre os conceitos iniciais. E eu espero que vocês tenham compreendido. Nosso próximo encontro nós vamos deter a destrinchar um pouco mais sobre capacidade térmica, sobre calor específico, sobre calorias. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência e até o nosso próximo vídeo.